No final do século XVIII, sob o sol impiedoso que torrava as terras do engenho Santo Ofício, em Pernambuco, a vida de um homem foi desfeita com a crueldade de um Deus indiferente. Ali às margens do rio que era seu domínio, o barqueiro Ambrósio foi forçado a testemunhar o impensável, um ato de brutalidade que transformaria a correnteza em um leito de vingança. Continue a assistir para descobrir como a dor de um homem se tornou a sentença de muitos, e aproveite para se inscrever e não perder o desenrolar desta e de outras histórias esquecidas, que o tempo tentou afogar. O ar denso da zona da mata era uma mistura sufocante do cheiro adocicado do melaço fermentando, do suor dos corpos exaustos e do medo que emanava da senzala. O som constante era o estalar do chicote do feitor, e o zumbido insistente dos insetos, uma trilha sonora para a opressão diária. Naquele universo regido pela vontade de um único homem, o coronel Inácio Bastos, a vida de um negro valia menos que a de uma cabeça de gado. O rio, com suas águas barrentas e traiçoeiras, era a única via de transporte, a artéria vital do engenho, e o palco onde a justiça e a injustiça dançavam uma valsa macabra. No centro deste universo de dor, estava Ambrósio, um homem de 30 anos, com o corpo talhado pelo trabalho árduo de remar, e o olhar endurecido pelo silêncio. Nascido e criado naquelas terras, ele era o barqueiro, o senhor da canoa, o único que conhecia os segredos das correntes e os humores do rio. Sua função lhe conferia uma confiança rara e um espaço de relativa autonomia, mas sua verdadeira motivação, a força que movia seus braços, era a proteção de sua esposa, Iná, e de seu pequeno filho, Zumbi. Eles eram seu único refúgio, a âncora que o mantinha humano em um mundo que insistia em desumanizá-lo. Do alto de seu poder, o coronel Inácio Bastos observava seu domínio com a soberba de quem se acredita proprietário de almas. Sua crueldade não era impulsiva mas refinada, um instrumento de gestão para manter a ordem e a produtividade. Ao seu lado, como uma sombra disforme, movia-se Valério, o feitor apelidado de O Cão. Brutal e lascivo, Valério era a extensão física da maldade do coronel, o executor sádico que encontrava prazer na dor alheia. Juntos, eles formavam o eixo do mal que sustentava a engrenagem do engenho Santo Ofício, uma aliança de poder e brutalidade que esmagava qualquer fagulha de esperança. Na senzala, onde a vida pulsava entre o medo e a fé, duas figuras representavam os caminhos da resistência. Mãe Isabelê, uma anciã de olhar profundo, era a guardiã das tradições e da espiritualidade, a consciência moral que tentava curar as feridas da alma com rezas e ervas. Em oposição a ela, o jovem Damião, recém-chegado, e com o fogo da revolta nos olhos, pregava ao levante armado, a resposta imediata da violência contra a violência. Ele via no silêncio de homens como Ambrósio uma forma de submissão, sem compreender que a calmaria de certas águas esconde as correntezas mais perigosas. A promessa narrativa, a ferida que jamais cicatrizaria, foi cravada na carne por uma acusação leviana e desproporcional. Iná e o pequeno Zumbi foram acusados de roubar um punhado de açúcar, um pretexto fútil para uma demonstração de poder exemplar. Sob as ordens do coronel e pelas mãos de Valério, mãe e filho foram amarrados a uma pesada pedra de moer. Ambrósio, contido por outros capatazes, só pôde assistir, paralisado enquanto sua família era arrastada para a beira do rio. O som da pedra batendo na água foi abafado pelo grito de Iná, e pelo choro aterrorizado de seu filho, um eco que se gravou para sempre na alma do barqueiro. O som da água engolindo sua família não provocou em Ambrósio um grito, mas um silêncio profundo, abissal. Naquele instante o homem que amava morreu, e em seu lugar nasceu um espectro movido por um único propósito. O rio, seu companheiro de uma vida inteira, seu sustento e seu caminho, fora profanado, transformado na sepultura de tudo o que ele mais prezava. A correnteza agora não levava mais cana ou mercadorias, mas sussurrava os nomes de Iná e Zumbi, clamando por uma justiça que não viria dos céus, mas das profundezas escuras e vingativas daquelas mesmas águas. Antes da escuridão engolir sua alma, a vida de Ambrósio era tecida com os fios simples do sol e da água. Ele aprendera os segredos do rio com seu pai, um barqueiro antes dele, sentindo o poder da correnteza como uma extensão de seu próprio sangue. A canoa não era apenas madeira e corda, mas um berço que o embalou desde a infância.
um santuário flutuante onde o mundo do engenho com seus gritos e chibatas parecia distante, abafado pelo som suave das águas batendo no casco. O rio outrora era promessa de vida, não um abismo de morte. Foi nas margens desse mesmo rio que ele viu Iná pela primeira vez. Ela lavava roupas com outras mulheres, mas seu riso se destacava, uma melodia cristalina que cortava o ar pesado da opressão. Havia uma chama em seu olhar, uma dignidade que nenhuma corrente poderia aprisionar. Ambrósio, acostumado ao silêncio e à observação, sentiu seu coração bater de uma forma nova, um ritmo descompassado que o assustou e o atraiu com uma força irresistível, como um redemoinho traiçoeiro que ele não queria evitar. O amor deles floresceu em segredo, nos encontros fugazes ao anoitecer, quando a lua era a única testemunha de suas promessas. Ele lhe trazia frutas que encontrava na outra margem, pequenos presentes que valiam mais que qualquer ouro. Prometeu a ela não um mundo de liberdade, pois isso era um sonho impossível, mas um refúgio de amor e proteção. Jurou que seus braços, que moviam a canoa contra a correnteza, seriam sempre o escudo que a guardaria da crueldade do mundo. O nascimento de Zumbi foi a âncora que fixou sua existência. Segurar aquele pequeno corpo em seus braços foi sentir o peso de uma alegria aterrorizante. Era sua linhagem, sua semente, mas também uma nova alma condenada àquele mesmo destino. Naquele instante Ambrósio renovou seu juramento silencioso. Cada remada, cada gota de suor que escorria por suas costas sob o sol impiedoso, era por aquele menino, para garantir que ele tivesse um pouco mais de comida, um pouco menos de dor. Ele se lembrava de trabalhar até a exaustão, fazendo travessias extras noite adentro, transportando cargas que pareciam pesadas como o próprio mundo. Os outros homens viam apenas um escravo cumprindo ordens, mas Ambrósio sentia em cada músculo dolorido a construção de um futuro minúsculo para sua família. O cansaço era o preço que ele pagava de bom grado para poder ver o sorriso de Iná quando ele chegava com um pedaço de peixe ou um tecido colorido que conseguira em uma troca. Houve o aniversário de 5 anos de Zumbi. Ambrósio passou semanas esculpindo uma pequena canoa em um pedaço de madeira, usando a faca gasta que guardava para cortar cordas. Quando entregou o brinquedo ao filho, viu nos olhos do menino o reflexo do rio inteiro, um brilho de pura felicidade que fez todo o sofrimento daquela vida valer a pena. Naquele momento, naquela pequena clareira perto da senzala, eles não eram escravos. Eram apenas um pai e um filho celebrando a vida. Uma noite sob um céu estrelado, Iná confessou seu medo do futuro, do que poderia acontecer a Zumbi. Ambrósio o abraçou forte, e prometeu que, enquanto ele vivesse, o rio seria o caminho de fuga dele se o pior acontecesse. Ele conhecia cada curva, cada esconderijo nas margens. O rio era sua força, seu aliado. Uma promessa que agora ecoava em sua mente como a mais cruel das ironias, uma faca torcida na ferida aberta de sua memória. Iná não era apenas a mulher que ele amava, era a sua fortaleza. Ela possuía uma sabedoria silenciosa, curando os doentes com ervas que encontrava na mata, e acalmando os espíritos com cantigas antigas. Na senzala sua presença era um bálsamo, uma fonte de esperança que se recusava a secar. Ela ensinou a Ambrósio que a força não estava apenas nos músculos, mas na capacidade de suportar, de amar, e de manter a humanidade intacta em meio ao inferno. O rio era o confidente de Ambrósio. Na solidão de suas travessias, ele contava às águas seus medos e seus sonhos. Ensinou a Zumbi o nome dos peixes, a linguagem das marés, e o respeito que se devia ter pela força da natureza. Mostrou-lhe como a água podia ser ao mesmo tempo gentil e violenta, como podia dar a vida e tirá-la com a mesma indiferença. Ele preparava o filho para o mundo, sem saber que o preparava para a própria sepultura. As memórias mais doces eram as mais simples. O cheiro do ensopado que Iná preparava em uma panela de barro, o calor de seus corpos juntos nas noites frias da senzala, o som da risada de Zumbi ecoando enquanto ele corria pela margem. Eram fragmentos de uma felicidade frágil, construída sobre um alicerce de dor, mas que para Ambrósio, representavam um reino inteiro, um império de afeto que ele governava com orgulho e devoção. Cada sacrifício era uma declaração de amor. Ele trocou sua própria ração de comida por um pouco mais para Iná durante a gravidez.
enfrentou uma travessia durante uma tempestade perigosa para buscar um remédio para a febre de Zumbi. Eram atos não vistos, não reconhecidos por ninguém, mas que teciam a fibra de sua identidade como marido e pai. Ele não possuía nada no mundo, exceto o amor por eles e a dignidade de seu trabalho. Houve um dia em que o coronel Inácio açoitou um jovem até a morte por uma ofensa trivial. Ambrósio viu o olhar frio e satisfeito do senhor de engenho e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Naquela noite ele não conseguiu dormir. Apenas observou Iná e Zumbi dormindo, sentindo o medo como um animal peçonhento aninhado em seu peito. Aquele mundo não tinha justiça, apenas poder e ele era impotente para mudar isso. Iná, com sua coragem silenciosa, uma vez dividiu sua parca porção de farinha com uma mulher recém-chegada que chorava de fome. Valério, o feitor, viu o gesto e a puniu com um dia inteiro de trabalho extra sob o sol a pino. Ambrósio quis intervir, quis esmagar o crânio do feitor com seu remo. Mas o olhar de Iná o deteve. O olhar dela pedia paciência, não a explosão que os destruiria a todos. Ele ensinou a Zumbi a arte de ser invisível, a baixar a cabeça, a não olhar nos olhos do feitor, a nunca responder. Era a lição mais dolorosa que um pai poderia dar a um filho, ensinar a covardia como ferramenta de sobrevivência. Cada vez que via o menino encolher-se diante de um capataz, sentia uma parte de sua própria alma morrer, envenenada pela vergonha e pela impotência. A última tarde de normalidade foi uma pintura gravada em sua mente. Iná trançava o cabelo enquanto Zumbi tentava pescar com uma linha improvisada na beira do rio. O sol poente tingia a água de laranja e dourado. Por um instante, a paz era tão real que parecia palpável. Ambrósio observou a cena de sua canoa, sentindo uma plenitude que precedia o vazio absoluto, a calmaria antes da tempestade que afogaria seu mundo. Agora, essas lembranças não eram mais um consolo, mas brasas ardentes que queimavam sua mente dia e noite. Cada sorriso de Iná, cada risada de Zumbi, era um espectro que o acusava de sua falha em protegê-los. O amor que antes o sustentava agora se transformara no combustível de um ódio frio e metódico. Uma força escura que o consumia e o impulsionava para a única redenção possível. O rio, o palco de sua vida, o testemunho de seu amor e de suas promessas havia se tornado seu cúmplice e sua arma. As mesmas correntes que um dia embalaram os sonhos de sua família agora clamavam pelos nomes de seus assassinos. A água que refletia o céu de sua felicidade agora espelhava o inferno de sua vingança. E Ambrósio, o barqueiro, preparava-se para fazer sua última e mais terrível travessia. A alma de Ambrósio não se partiu, ela se petrificou. O luto não trouxe lágrimas, mas uma clareza gélida à lucidez dos condenados. Ele abandonou o homem que era o marido e pai, para se tornar um instrumento do rio, uma extensão da correnteza vingativa que agora governava seu sangue. Seu silêncio se tornou uma muralha impenetrável, isolando-o do consolo de Mãe Zabelê e do fervor revolucionário de Damião. Ele remava, comia e dormia, mas seus olhos estavam vazios, fixos em um horizonte que só ele via, um futuro manchado pela água e pelo sangue de seus inimigos. Sua primeira presa foi um capataz de nome Tobias, um homem de pouca importância, mas cuja risada ecoara no dia da execução de sua família. Ambrósio observou suas rotinas por semanas, mapeando seus vícios e sua arrogância. O pretexto foi simples, uma suposta entrega de ferramentas na margem oposta, um serviço rotineiro. Tobias, confiante na submissão do barqueiro, embarcou sem hesitar, praguejando contra o calor e a demora, sem perceber a quietude mortal que emanava do homem que conduzia seu destino. No trecho mais traiçoeiro do rio, onde os redemoinhos eram conhecidos por engolir até troncos de árvores, a canoa balançou com uma violência súbita e calculada. Ambrósio, com um movimento preciso do remo, desequilibrou a embarcação. Tobias, pego de surpresa, tombou na água escura, seu grito de pânico sendo rapidamente abafado pela força da correnteza. O barqueiro endireitou a canoa, e observou por um instante o ponto onde o homem desaparecera, sem sentir nada além de um vazio gélido. Ele retornou ao engenho ao entardecer, a canoa vazia, o rosto uma máscara de exaustão e falso desespero. Contou uma história crível sobre a correnteza inesperada, sobre sua tentativa inútil de salvar o capataz.
ninguém duvidou. A morte no rio era comum, um perigo sempre presente. Mas na senzala, alguns olhares se cruzaram. Havia algo no silêncio de Ambrósio que era mais assustador do que qualquer grito de dor. A primeira peça do tabuleiro havia caído. A ausência de Tobias mal foi notada pela casa grande, mas na senzala, o medo se misturou a um respeito sombrio. Mãe Zabeleu procurou, seus olhos antigos tentando perfurar a névoa que envolvia sua alma. Ela lhe ofereceu rezas e chás para acalmar o espírito, mas Ambrósio recusou com um gesto mudo. Ele havia abandonado os deuses e os ancestrais, pois eles também o haviam abandonado na hora de sua maior agonia. Sua única religião agora era a vingança, e o rio era seu altar. Ele sabia que o caminho que escolhera o levaria à perdição, mas o que mais lhe restava a perder? O segundo alvo foi um guarda conhecido pela sua crueldade com as crianças. Ambrósio usou a noite e a promessa de cachaça contrabandeada para atraí-lo a uma travessia. Na escuridão, sob o manto de uma lua nova, o rio era um espelho negro refletindo apenas as estrelas. O guarda, já embriagado, falava sem parar, gabando-se de suas proezas sádicas. Ambrósio não ouvia as palavras, apenas o bater do coração da sua próxima vítima, um tambor anunciando a sentença. Desta vez, não houve virada de canoa. No meio do rio, Ambrósio simplesmente parou de remar. O guarda, confuso, perguntou o que estava acontecendo. Como resposta, o barqueiro se ergueu, sua silhueta recortada contra o céu noturno, e com a força de anos movendo a canoa contra a corrente, ele golpeou a cabeça do homem com o remo. O som foi seco, um estalo oco que se perdeu na imensidão da noite. O corpo foi jogado na água sem cerimônia. A notícia de mais um desaparecimento começou a tecer uma lenda em torno do rio. Histórias de um espírito vingativo, uma assombração que punia os maus, começaram a ser sussurradas. O rio do Engenho Santo Ofício já não era apenas uma via de transporte, mas um tribunal líquido, um cemitério sem cruzes. Ambrósio, o agente silencioso dessa justiça sombria, movia-se entre todos como um fantasma, sua dor o tornando invisível e letal. Valério, o cão, começou a sentir um desconforto primitivo. A superstição do povo o irritava, mas ele não podia ignorar o fato de que seus homens estavam desaparecendo. Ele passou a observar Ambrósio com mais atenção, tentando encontrar uma fissura em sua máscara de luto. Mas o barqueiro era impecável em sua performance, um homem quebrado pela dor, cujo único refúgio era o trabalho incessante. A caça estava se tornando mais perigosa. O coronel Inácio Bastos, em sua arrogância, via os acontecimentos como meros contratempos. Para ele, escravos e capatazes eram ferramentas substituíveis. Ele repreendeu Valério pela falta de controle e ordenou mais vigilância, sem jamais conceber que a ameaça pudesse vir do homem mais servil e confiável de seu engenho. Sua soberba era a maior aliada de Ambrósio, um véu que o impedia de ver a morte remando em sua direção. E assim, enquanto o senhor de engenho se preocupava com a produção de açúcar, o barqueiro preparava o terreno para sua queda. Ambrósio passou a usar a crescente lenda a seu favor. Ele espalhava pequenos boatos, falava de sombras na água, de vozes que o chamavam durante a noite. Ele alimentava o medo, transformando o rio em seu cúmplice. Cada travessia se tornou um ritual de tensão. Os homens do engenho agora hesitavam em cruzar o rio, especialmente à noite, temendo o julgamento das águas. O domínio de Ambrósio sobre o rio se tornara absoluto, não apenas físico, mas psicológico. O conflito interno de Ambrósio era uma tempestade silenciosa. As memórias de Iná e Zumbi o visitavam em sonhos, não mais como visões de amor, mas como espectros cobrando a dívida de sangue. Ele abandonara qualquer esperança de paz, trocando a salvação de sua alma pela danação de seus inimigos. Cada vida que ele tomava era um passo a mais para dentro de um abismo do qual ele sabia que jamais retornaria. Ele começou a preparar a armadilha para Valério, o alvo mais importante antes do coronel. Sabia que a lascívia do feitor era sua maior fraqueza. Ambrósio usou uma jovem escravizada, prometendo-lhe ajuda para fugir se ela traísse o feitor para uma travessia noturna, sob o pretexto de um encontro secreto. A moça, aterrorizada mas desesperada, concordou. A isca estava lançada. A tensão no engenho era palpável, um fio esticado prestes a arrebentar.
Damião, o revoltoso, via nos desaparecimentos um sinal para a ação, acreditando que uma força sobrenatural estava do lado deles. Ele tentou convencer outros a se levantarem, mas o medo do rio era agora maior do que o medo do chicote. Ambrósio, com seu plano solitário, havia paradoxalmente sufocado a rebelião que Damião tanto desejava. O palco estava montado para a caçada final ao cão, mas quem era o verdadeiro caçador? Continue conosco nesta jornada de retribuição, e se esta história ressoa em você, inscreva-se para que esses ecos do passado nunca sejam silenciados. Ambrósio sentia o peso de cada vida em seus ombros, mas o rosto de seu filho e o último grito de sua esposa o empurravam para frente, para o confronto inevitável que lavaria a honra de sua família naquelas águas turvas. Na noite combinada, uma névoa espessa subiu do rio, um sudário natural que envolvia o mundo em um silêncio úmido. Valério, cego pela luxúria, chegou à margem, um sorriso cruel em seu rosto. Ele viu a canoa com Ambrósio e a jovem, e embarcou, a mente já antecipando seu prêmio. Ele não notou o olhar vazio do barqueiro, nem o leve tremor nas mãos da moça. Ambrósio remou para o coração da escuridão, para um ponto onde a névoa era tão densa que as margens desapareciam. O único som era o mergulhar suave do remo na água. A pedido de Ambrósio, a jovem pulou na água e nadou em direção a um ponto combinado na margem, uma manobra para deixar os dois homens a sós. Valério, furioso pela fuga, levantou-se para gritar, e nesse exato momento de desequilíbrio, Ambrósio agiu. Ele não virou a canoa. Com uma velocidade assustadora, ele se lançou sobre Valério, usando todo o seu peso e força para empurrá-lo para a água. O feitor, pesado por suas botas de couro e sua surpresa, afundou imediatamente. Ele tentou emergir, mas Ambrósio, mergulhando atrás dele, o agarrou pelos cabelos e forçou sua cabeça para baixo, mantendo-o submerso no leito lamacento do rio. A luta foi breve e silenciosa, uma dança macabra nas profundezas. Valério se debateu, mas no reino da água, ele não era páreo para o barqueiro. Ambrósio sentiu a vida se esvair do corpo do homem que matara sua família, e quando os espasmos cessaram, ele soltou o cadáver, deixando que a correnteza o levasse para longe. Ele havia abandonado a última centelha de sua antiga humanidade naquele abraço mortal. Ambrósio emergiu sozinho, o ar enchendo seus pulmões com uma dor aguda, o corpo tremendo não de frio, mas da magnitude de seu ato. A névoa começou a se dissipar, revelando a lua. O feitor, o cão do engenho Santo Ofício, estava morto. O caminho para o coronel estava agora livre, mas a alma de Ambrósio estava irremediavelmente perdida nas profundezas daquele rio. O que faria o coronel agora que seu cão de guarda mais fiel fora devorado pela escuridão? O desaparecimento de Valério não trouxe alívio, mas um silêncio pesado, uma ausência que gritava mais alto que sua presença brutal. O engenho Santo Ofício agora era um domínio governado pelo medo sussurrado e pela superstição. O coronel Inácio Bastos, despojado de seu cão de guarda mais leal, trancou-se na casa grande, a soberba corroída por uma paranoia que o fazia ver sombras em cada canto e traição em cada olhar servil. Ele espreitava das janelas, o rio agora um inimigo líquido e impenetrável que devorara seus homens, sem perceber que o verdadeiro abismo estava muito mais perto, remando calmamente em suas próprias águas. Ambrósio continuava sua rotina com a precisão de um autômato, o corpo movendo-se por memória enquanto a mente operava em um plano forjado no mais profundo inferno pessoal. Ninguém via além de sua máscara de luto a casca de um homem esvaziado pela dor. Nem a sabedoria ancestral de Mãe Zabelê, nem a fúria juvenil de Damião podiam penetrar a fortaleza de seu propósito. Eles viam o efeito, a dor, mas não compreendiam a causa que o impulsionava, uma força motriz que nascera muito antes da tragédia, um segredo enterrado sob o assoalho de sua alma e da senzala. Pois o narrador desta história guardou um segredo que nem mesmo as águas do rio conheciam, uma verdade que redefine a natureza da submissão de Ambrósio. Aquele homem, visto como uma peça passiva na engrenagem da opressão, era na verdade um arquiteto silencioso de seu próprio destino, um jogador de longo prazo em um jogo onde a única aposta era a vida. Sua quietude não era fraqueza, mas a paciência de uma raiz que cresce na escuridão, esperando o momento de quebrar a pedra.
Por mais de uma década, desde o dia em que prometeu a Iná um futuro que parecia impossível, Ambrósio construiu um refúgio secreto. Não era uma fortaleza de pedra, mas de esperança, quantificada em metal. Em cada viagem, em cada pequeno serviço extra, em cada mercadoria que transportava para comerciantes na vila, ele desviava uma fração ínfima, uma moeda aqui, outra ali, um risco mortal que ele abraçava com a naturalidade de quem respira. Este era o seu verdadeiro tesouro, escondido não em um baú, mas dentro de uma pequena caixa de madeira de lei, enterrada sob o chão de barro batido do seu canto na senzala. O segredo era guardado por uma promessa feita a Iná sob um juramento aos antigos deuses, um pacto de que aquele esforço seria a chave para a liberdade deles. Era o fundo para a compra de suas cartas de alforria, a redenção que ele construía com o suor de seu corpo e o perigo de sua astúcia. O valor, em termos realistas, era uma pequena fortuna para um homem em sua condição. Ao longo dos anos ele acumulara 800 patacas de prata, moedas pesadas e frias que ele contava nas noites sem lua, o tilintar abafado pelo som da mata. Cada moeda representava uma travessia perigosa, uma negociação arriscada, um pedaço de sua vida trocado pela possibilidade de uma vida nova para Iná e mais tarde para Zumbi. O coronel, em sua arrogância, via apenas um barqueiro eficiente. Damião, em sua fúria, via um covarde conformado. Ambos subestimaram a profundidade de um homem que media o tempo, não em dias ou colheitas, mas em moedas que se acumulavam lentamente, como o lodo no fundo do rio. A sabedoria de Ambrósio não estava em palavras ou gestos grandiosos, mas na disciplina férrea de um sonho secreto. Ele os ouvia, os senhores e os revoltosos, e permanecia calado, pois seu plano era mais sutil e, ele acreditava, mais seguro. Ele não queria a guerra, queria a paz. Não queria a vingança, queria sua família. Seu silêncio era a armadura que protegia a mais frágil e preciosa das sementes, a esperança de caminhar como um homem livre ao lado da mulher que amava e do filho que gerara. Agora, o segredo passava por uma terrível transmutação. A revelação desta verdade oculta não é um alívio, mas uma inversão moral que sela o destino de todos. O homem que for a vítima passiva se revela o estrategista que sempre foi, mas seu objetivo mudou drasticamente. Ele não estava quebrado, estava redirecionado, sua inteligência e seus recursos agora, a serviço de um propósito muito mais sombrio. As 800 patacas, antes o preço da liberdade, tornaram-se o preço da morte. O tesouro que compraria a vida agora seria a isca, para atrair o diabo para seu batismo final. Ambrósio desenterrou a caixa, o cheiro de terra úmida e mofo invadindo suas narinas. O frio do metal em suas mãos não era mais a promessa de um futuro, mas o peso gélido de um passado aniquilado. Ele se lembrou do sorriso de Iná quando lhe contou sobre as primeiras 100 moedas. O brilho em seus olhos que valia mais do que todo o ouro do Brasil. Essa memória, antes um bálsamo, agora era um veneno que alimentava sua resolução. Ele não estava apenas vingando suas mortes, estava profanando o sonho que construíram juntos, usando o símbolo de seu amor como a arma para sua destruição final. Este era o momento em que o barqueiro recuperava o controle, não através da força bruta, mas da manipulação. Ele sabia que a ganância do coronel Inácio era um abismo tão profundo quanto o rio em dia de cheia. A história de um tesouro perdido, um segredo de família que ele supostamente guardava, seria uma isca irresistível para um homem cuja alma era feita de cobiça. A sabedoria que ele usara para proteger sua família, seria agora a astúcia para aniquilar seu inimigo. Ele não precisava de um exército como Damião sonhava. Ele tinha algo muito mais poderoso, o conhecimento íntimo da fraqueza de seu oponente, e um rio inteiro como seu cúmplice. A justiça não viria de um levante, mas de um sussurro, de uma lenda cuidadosamente plantada. Ambrósio olhou para as moedas uma última vez. Eram apenas peças de metal, mas continham a história de sua vida, de seu amor, de sua esperança, e agora, de seu ódio. Ele as guardou em um saco de couro, sentindo o peso como se carregasse a lápide de sua própria família. O plano estava traçado em sua mente com a clareza de um mapa de navegação. Ele começou a semear o boato. Confidenciou a um dos escravos mais fofoqueiros da Casa Grande, sob um juramento de segredo que ele sabia que seria quebrado em minutos,
sobre um antigo tesouro de família que seu pai lhe revelara, escondido em uma ilha no meio do rio, acessível apenas durante uma tempestade que mudava o leito da correnteza. A mentira era poética, quase mítica, desenhada para inflamar a imaginação gananciosa do coronel, um tesouro revelado por uma tempestade. Era uma armadilha perfeita, um convite para uma dança com a morte no cenário mais selvagem e imprevisível que a natureza poderia oferecer. A tempestade não seria apenas um evento climático, seria o juízo final. Enquanto a notícia se espalhava como fogo em palha seca, Ambrósio olhava para o céu procurando sinais. As nuvens no horizonte começavam a se adensar, escuras e pesadas, prometendo a chuva e os ventos que ele precisava. O rio, em sua calmaria aparente, parecia aguardar, prendendo a respiração antes do ato final. A moralidade se dissolvera naquelas águas turvas. O homem bom que sonhava com a liberdade estava morto, afogado junto com sua esposa e filho. Em seu lugar restava apenas o barqueiro, um anjo da morte cujo único propósito era garantir que a última viagem do coronel Inácio Bastos fosse uma passagem sem volta para o inferno que ele mesmo criara. A isca estava na água. O corpo de Ambrósio emergiu da fúria do rio como um fantasma renascido, a água gelada e a lama preenchendo seus pulmões com o gosto da morte que ele acabara de servir. A tempestade amainava, e o silêncio que se seguiu ao rugido das águas era mais profundo e pesado do que qualquer grito. Ele se arrastou para a margem não como um vitorioso, mas como uma casca vazia, o fogo da vingança finalmente extinto deixando para trás apenas as cinzas de um homem que perdera tudo. O coronel Inácio Bastos era agora parte do leito do rio, um tributo de carne e osso à família que ele destruíra. A justiça fora feita, mas a paz não viera com ela, apenas um vazio absoluto. De volta ao seu canto na senzala, sob o manto de uma escuridão que agora lhe pertencia, suas mãos sujas de barro desenterraram a pequena caixa de madeira. O tilintar abafado das 800 patacas de prata soou diferente em seus ouvidos. Não era mais o som da esperança que ele e Iná acumularam moeda por moeda, nem o preço da morte que ele planejara. Naquele momento, o metal frio em suas mãos transmutou-se uma última vez, tornando-se o testamento de seu amor, a única parte de seu sonho que sobrevivera ao dilúvio. A vingança fora um ato necessário para limpar a profanação, mas a verdadeira honra a Iná e Zumbi não estava em mais mortes, mas em dar um propósito final ao sacrifício que eles representavam. Com o engenho mergulhado no caos pela ausência de seu mestre, Ambrósio não fugiu como um animal assustado. Ele caminhou. Deixou para trás o rio, a senzala e os fantasmas de sua dor, levando consigo apenas o saco de couro pesado, e a dignidade que reconquistara nas profundezas da água. Sua jornada não era uma fuga, mas uma peregrinação em direção à liberdade que ele um dia sonhou comprar para 3. Ele usaria aquele tesouro, o fruto de uma década de trabalho e risco, não para se esconder, mas para comprar sua própria carta de alforria em uma cidade distante, um ato silencioso e burocrático que era, em sua essência, o cheque-mate final, e mais humilhante contra o sistema que o coronel representava. Enquanto Ambrósio se afastava, a lenda nascia em seu rastro. No engenho Santo Ofício, e depois por toda a zona da mata, sussurravam que a tempestade fora convocada pelos espíritos, e que o rio, em sua fúria, levara o coronel e o barqueiro para um acerto de contas eterno em suas profundezas. Ninguém jamais soube da verdade, da vingança metódica ou do tesouro secreto. Ambrósio, o homem, desapareceu, dando lugar ao mito do barqueiro do Rio da Morte, uma entidade sombria que guardava as águas, um aviso eterno de que toda crueldade gera seu próprio carrasco. A sua história tornou-se o manto que ocultou sua sobrevivência, a sua liberdade. Os anos transformaram o engenho Santo Ofício em ruínas engolidas pela mata, um esqueleto de madeira e pedra testemunhando a impermanência do poder. Mas a história do barqueiro sobreviveu, tecida nas canções das lavadeiras, nas histórias contadas à beira do fogo, e no medo respeitoso dos homens que navegavam aquele trecho do rio. O legado de Ambrósio não foi uma revolução de sangue e fogo como a que Damião sonhara, mas algo mais duradouro, uma semente de justiça sombria plantada na alma coletiva, a memória de que mesmo o mais silencioso dos homens pode carregar dentro de si uma correnteza capaz de derrubar impérios.
Longe, muito longe dali, em uma vila de pescadores onde o cheiro era de sal e maresia, um homem velho de pele escura e olhos profundos sentava-se na areia ao entardecer. Ele não olhava mais para um rio, mas para a imensidão do oceano, um horizonte de liberdade sem margens. Com as mãos calejadas ele terminava de esculpir uma minúscula canoa de madeira. Não era um ato de dor, mas de memória e paz. Ele colocou o pequeno barco na beira da água, e uma onda suave o levou, navegando em direção ao sol poente. Era a sua despedida final, a libertação de sua família para a eternidade, a afirmação de que ele sobrevivera para honrar o sonho deles. A pequena canoa navegando para o infinito é o símbolo de histórias como esta, que carregam o peso de uma vida, mas que podem se perder na imensidão do esquecimento. A jornada de Ambrósio terminou, mas o eco de sua resistência silenciosa depende de nós para continuar a ser ouvido. Se a força deste barqueiro tocou sua alma, comente o que sentiu, inscreva-se para que mais legados sejam resgatados, e compartilhe para que o rio da memória nunca pare de correr.